O Senhor tem nos guardado e podemos falar que até aqui o Senhor tem sido com cada um de nós que estamos aqui neste lugar. E nessa noite, assim, de maneira muito rápida, eu gostaria de pensar com vocês esse tema aqui, que nós precisamos continuar. Eu acho que esse é um lema, um ponto importante para todos nós, porque às vezes tem situações, circunstâncias que tentam nos impedir de nós caminharmos como servos do Senhor, caminharmos como o líder do lar e da casa, o provedor. Muitas situações que acontecem, onde muitas pessoas, inclusive hoje mesmo, a gente recebeu uma notícia de pessoas que não querem mais continuar caminhando no sentido que como Deus quer que eles caminhem. Então nós precisamos, no meio de uma geração corrupta como é a nossa geração, no meio de uma geração que tem dado as costas para os princípios mais básicos da vida cristã, nós temos que continuar servindo, crendo, adorando e amando a esse Deus. Então pode passar ali, nós precisamos continuar. Então, nós estamos chegando, como falei, no final do ano. Olha, pessoal, é um milagre nós estarmos aqui. Quantas pessoas que não conseguiram ultrapassar ou não conseguiram chegar aonde nós estamos aqui, por conta de doença não estão aqui, por conta de problemas não estão aqui, ou por conta que o Senhor o levou. E nós estamos aqui porque o Senhor é bondoso, é gracioso, e eu tenho falado, na segunda-feira eu dei aula aqui para o pessoal do seminário, falando sobre essa questão de liderança. O Senhor tem colocado nas nossas mãos algo para nós fazermos como homens, seja o homem casado, que aqui tem vários, o homem avô, o homem pai, o homem solteiro. O Senhor tem colocado nas nossas mãos algo para nós fazermos, para nós influenciarmos a nossa família em primeiro lugar, o entorno da nossa casa em segundo lugar, e o mundo que nós vivemos. Então, nós estamos chegando aí no final de um ano. Sabemos que muitas coisas aconteceu na nossa vida, muita coisa vai acontecendo na nossa história, na nossa biografia, na nossa vida, e a gente tem que ter aquele jeito brasileiro. O brasileiro, ele é muito sagaz no sentido de ele saber lidar às vezes com um problema, principalmente eu e você que temos Deus. Então a gente tem que saber lidar com as circunstâncias adversas, com os problemas que batem na nossa porta. A gente às vezes fica como homem quebrado, mas a gente já tem que se erguer, porque a gente tem uma missão, seja a missão de pai, a missão de supridor, a missão de filho, a missão de homem, e temos um Deus que nos ajuda. Então, sabemos que muitas coisas aconteceram, e o Moisés mesmo diz que tudo passou e tudo passa rapidamente. Então você olha para a sua vida, você olha no retrovisor da sua história, e você vê que o ano passou rápido, e que o ano está já acabando. Em 2024 tem mais aí um pouquinho só de mês, e nós já estamos entrando no ano de 2025. E a grande pergunta também que se deve fazer, eu e você, como é que foi o meu 2024? Aonde eu fui intencional? Porque não basta só eu ter um amontoado de cronologia, de tempo, não basta só eu viver a vida, não basta só eu viver a segunda, a terça, a quarta, o mês de abril, maio, junho, agosto, setembro. Eu tenho que ser também intencional naquilo que Deus tem me presenteado. E um dos presentes que Deus tem dado para mim e para você, se é que você ainda não percebeu, é o tempo. É esse tempo que nós podemos priorizar ele, como hoje a gente fez. Muitos não fizeram, receberam o convite para estar aqui,
talvez por doença, outra vez porque tinha outras prioridades, né? Mas o tempo é uma coisa importante, que nós devemos ser gestores do nosso tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele fala que nós devemos remir o tempo, ou seja, salvar o tempo que Deus tem nos dado. Então nós temos que ter essa gestão de tempo com a nossa família, né? Essa gestão de tempo no nosso trabalho, como servo do Senhor, como amigos. Nós temos que ter essa gestão de tempo, que é importante, que a gente se perde quando a gente vê a semana acabou, quando a gente vê a gente está cansado, quando a gente vê a gente não teve, não saiu, não aproveitou a vida no sentido bom, porque a vida ela está com o pé no acelerador e a gente está correndo de um lado para o outro e o tempo vai passando, os cabelos brancos vão chegando e quando a gente olha para trás, a gente não foi intencional em muita coisa. E nós, como homens de Deus, nós temos que sermos intencionais. O que é intencional? Eu tenho a intenção de, eu tenho a intenção de fazer. Não é algo que eu tenho a intenção de investir em uma pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui com o nosso programa de cesta básica e esqueci o nome, de proteínas, né? Então eu acho que se todos nós que estivermos aqui falar bem, eu quero dar uma cesta básica para uma família carente nesse Natal, né? Eu vou ser intencional nesse sentido, né? Eu vou fazer isso para abençoar pessoas, né? Então isso é uma intenção que eu tenho. Então, mas essa intenção ela tem que estar em todo o degrau da minha vida. Eu tenho que ser intencional em ler a Bíblia, porque é uma coisa, acho que é básica para nós que estamos aqui, né? Se esse ano foi meio atrapalhado, estrebalhado a sua leitura bíblica, 2025 se programe, seja intencional ou não. Eu tenho a intenção de ano que vem eu ler a Bíblia inteira, por exemplo. Eu sou intencional. Então eu acho que um dos problemas nossos é que a gente vai deixando a vida, a pressa, a correria ocupar todo o espaço da nossa agenda de vida, e a gente às vezes não é intencional na nossa casa, a gente não é bom gestor do nosso tempo, às vezes a gente é bom gestor do nosso dinheiro, né? Ou na empresa que nós trabalhamos, no horário que a gente deve cumprir, mas às vezes a gente não é bom gestor no nosso tempo com o nosso filho, ou no nosso tempo com o nosso pai e mãe, ou no nosso tempo com a nossa esposa, né? Então nós precisamos dessa intencionalidade que é importante e que faz a diferença. As pessoas que são intencionais naquilo que elas fazem, naquilo que elas desejam fazer, são as pessoas que são mais bem-sucedidas, porque elas têm foco, elas têm metas, elas têm propósito, elas não estão andando como uma barata tonta, fazendo somente aquilo que deve fazer, casa, trabalho, serviço, igreja, casa, trabalho. Não, elas têm intencionalidade naquilo que elas querem fazer. Então, o Moisés falou que o tempo passa rápido, né? E nós sabemos de tanta coisa que aconteceu esse ano e quantos milagres que Deus tem realizado na nossa vida, na nossa existência. Ó, a chuva está caindo. Eu quero chamar o Roger aqui, certinho, rapidinho, Roger, vem aqui, bem rapidinho. Que o Roger vai falar no nome do pai dele, rapidinho assim, vou dar 1 minuto, porque esse ano aconteceu tanta coisa, e o pai do Roger que está ali, levanta a mão, faz favor, assim, é um verdadeiro milagre. Quando a gente visitou esse homem na UTI, a médica mesmo falou para nós, esse homem não tem mais jeito, entendeu? Sofreu um acidente terrível de moto com moto, e ele foi para a UTI, da UTI aqui teve que ir para a UTI de Sara, né? E a igreja orando, e o Roger com aquela fé e tal, e assim, muita coisa aconteceu, o tempo, mas Deus tem dado a vitória e a bênção. Eu queria que o Roger falasse um pouquinho disso. Paz do Senhor, meus irmãos, sou o Roger, eu acho que muitos aqui já me conhecem. Então, esse ano pegou uma bactéria bem resistente e ficou um tempo aqui, um período em Tubarão na UTI, depois foi para o quarto e não teve mais, teve que voltar para a UTI porque voltou a infecção e teve que ser transferido para outro hospital.
E tudo isso gera muito estresse, né? Porque só o fato de ter um familiar no hospital, né, numa situação difícil, onde os médicos não nos davam muita esperança, né, devido ao quadro do meu pai. Imagina sofrer 2 paradas cardíacas, tu te livrar de uma, vamos supor que a cada 10 aí, a média, um sobrevive. Não é fácil, meus irmãos, é um milagre. Mas desde quando o pai chegou no hospital lá, que foi um processo ali na emergência, né, ele foi para a tomografia, demorou um pouco ser atendido, e quando ele chegou no raio-x lá e a pessoa do raio-x não estava, eu vi que a saturação estava baixando, eu vi que a gente estava perdendo ele ali, eu peguei na mão dele e disse, pai, tu queres uma oração? Ele olhou para mim já e disse, quero. E ali eu orei, né? Então repete a oração que eu vou falar aqui agora. E ali, mais ou menos, né, que eu lembro, eu falei, eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra na minha vida, tu tens poder para me curar. E Deus foi colocando palavras ali no meu coração, né? E eu creio que Deus teve misericórdia do pai ali, naquela oração, naquela intenção que ele teve ali, né, de aceitar Jesus. E ali a gente viveu um processo, e Deus foi falando comigo. Um dia eu ficava na dúvida, meu Deus, será que se o pai partir, ele aceitou Jesus? E Deus um dia me deu uma palavra que diz que ele não esmaga a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. E era a situação do meu pai naquele momento, né? E ali Deus foi me dando outra palavra, me deu uma palavra que diz do Senhor da vinha, né? Que ele saiu a procurar trabalhadores, e ali na primeira hora, na segunda, na terceira e na última, e ele fez um acordo com cada um. E no final ele pagou igual para todo mundo. E os primeiros não aceitaram aquilo, acharam injusto, mas ele falou, eu sou o dono da vinha. Eu pago aquilo que eu quero, e aquilo que eu acordei contigo eu paguei. E eu entendi que por mais que o meu pai aceitou Jesus ali no último momento, Deus olhou para o coração dele e teve misericórdia. E realmente, tem até um médico que quer ir lá em casa visitar o pai, porque sabe que ele é um milagre. Pela medicina ele é um milagre. Mas eu orava sempre assim, Senhor, tu és um Deus poderoso, eu não tenho dúvida. Eu falei um dia para o médico ali, se Deus quiser, ele levanta o meu pai aqui agora dessa maca. Ele tem poder, doutor, para levantar ele, para curar ele. Se ele quiser, ele pode. E um dia eu orava sempre assim, Senhor, se tu tens uma obra na vida do meu pai, que ele saia daqui consciente e orientado, que as pessoas olhem para aquele homem e dizem assim, esse homem é um testemunho vivo, esse homem é um milagre, que ele nunca esqueça que ele é um milagre de Deus. E o meu pai é um milagre de Deus para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe profundamente a vida do Roger, de seu pai. Que ele continue nessa recuperação e exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Só queria passar aqui, pode passar ali um pouquinho? O ano vai se findando, mas precisamos continuar firmes. Primeiro, como bons pais e esposo. A nossa casa é o lugar onde nós temos que brilhar, que nós temos que ser sal, que nós temos que ser luz. Não adianta você ser um bom amigo lá fora, não adianta você ser uma pessoa gente boa para todo mundo, mas quando você chega no seu lar, você não é uma referência, você não é uma bênção, você não é uma inspiração para o seu filho, para a sua esposa, para as pessoas que moram ali contigo. Nosso lar, ele tem que ser um lar onde glorifica o nome de Deus e um lar restaurador. Um lar que restaura a nossa emoção, restaura a nossa mente, restaura o nosso coração. O lar não pode ser um peso. Então, o ano vai se findando, mas nós precisamos continuar firmes como bons pais, modelos, exemplos, os pais que estão aqui, para os seus filhos, para as suas filhas, né? Pessoas que os filhos olham e dizem, meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Então isso é muito importante, né? E o esposo também, né? Deve tratar a sua esposa como uma pessoa que ele deve honrar, amar, proteger, guardar, ajudar, saber falar palavras que acalentam o coração dela, né? Nesse mundo competitivo feminino que está aí fora, né? Você deve amar, honrar, valorizar,
a sua esposa, né? E agora eu falo para os filhos, que tem vários aqui, né? Precisamos continuar firmes como bons filhos. Seu pai e a sua mãe às vezes não tem aquele dinheiro para comprar aquele tênis ou aquele relógio ou aquele iPhone que você quer, mas ele tem hombridade e ele tem honra para te criar no temor do Senhor, e isso que é importante. Então os filhos devem amar e honrar os seus pais. Os filhos devem honrar e amar os seus pais, não só no dia dos pais, não só no dia das mães, como é comum dar um presente, mas no diário, no dia a dia, lá no lar. Isso é uma coisa importante que a Bíblia não abre mão, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, nem nas epístolas do apóstolo Paulo, quando ele fala que nós devemos honrar o pai e mãe. E nós vivemos uma geração de uma crise de honra. As pessoas não honram mais, as pessoas não honram mais as autoridades estabelecidas por Deus de forma correta, não de forma brutal. E no lar a autoridade é pai e mãe, e você que é filho, nós também que somos filhos, nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Outro ponto importante que que precisamos continuar firmes, mantendo aceso, na verdade, o nosso testemunho. Você pai, você mãe, você jovem, nós que estamos aqui, homens, nós temos um testemunho a zelar. Foi pregado aqui na série das bem-aventuranças a importância que nós devemos para este mundo aí fora. Então hoje nós temos aí mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Mas qual é o testemunho que está sendo destilado do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida? Então o testemunho é uma coisa muito importante. Não adianta eu só ser crente aqui, levantar a mão, cantar, ouvir a pregação, daqui a pouco sentar ali e tal, mas no meu dia a dia, lá na arena da vida, eu ser uma pessoa que não dou um bom testemunho em qualquer área da vida. Então testemunho é uma coisa que é lá para fora. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer em nós Cristo em nós. Então a igreja, ela é a igreja de Cristo, é a igreja do testemunho. A igreja que exalta e glorifica a Deus. E quem é a igreja? Essas paredes aqui? Não, é em você mesmo. Então é importante, a gente precisa continuar firmes com o nosso testemunho, precisamos continuar firmes vivendo uma vida espiritual. E a gente que é homem, às vezes o homem é mais duro nessa área, às vezes o homem ele vai para o filtro mais da racionalidade, mas nós temos que compreender que a igreja, ela é composta de homens espirituais, de homens que olham para as circunstâncias na perspectiva de Deus e não das circunstâncias em si. Nós devemos ser homens de oração, de leitura bíblica, devemos ser homens que oramos pelos nossos filhos, devemos ser homens que oramos no nosso devocional, devemos ser homens que lemos a Bíblia. Nós devemos ser homens espirituais, porque o mundo ele está totalmente encharcado em 3 pilares que eu e você não devemos ter. Primeiro é o narcisismo, que é o culto ao belo. Tudo tem que ser belo. Tudo. Então o mundo está mergulhado no narcisismo, essa figura mitológica grega do Narciso, que se apaixonou por ele mesmo, porque ele era belo. O mundo está virado nisso. Tudo que é belo, que é bom aos olhos. O mundo está virado no hedonismo, prazer acima de tudo. Não importa se é pecado, não importa se vai ferir, se vai machucar, o importante é eu sentir esse hedonismo, esse prazer. Não. Eu e você somos homens e mulheres, homens, estou falando aqui porque eu estou pensando, acho que eu estou no culto com mulher junto, Eu e você somos homens que devemos ser espirituais, que devemos viver uma vida espiritual, que devemos ter isso aqui como carro-chefe para a nossa vida. Todo dia nós temos que vir aqui, todo dia nós temos que ser orientado aqui. E isso é muito importante para uma igreja como a nossa, uma igreja que quer ser vibrante, que quer ser viva, que quer ter chama, que quer influenciar,
eu e você temos que ser homens espirituais, não só racionais. E em tudo nós temos que colocar a vontade de Deus naquele projeto. Será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Nós temos que ser homens espirituais. E não só isso, nós devemos celebrar sempre a vida, porque a vida é breve. Então hoje, por exemplo, daqui a pouco, deixa eu ver que hora é, não quero demorar muito aqui. Daqui a pouco a gente vai sentar ali, celebre a vida. Senta ali, conversa, come ali aquela carne com graxa, entendeu? Come ali aquela asa de galinha, come o osso também já de uma vez, entendeu? Celebre a vida, seja uma pessoa celebrante, né, da vida, porque a vida é um presente que Deus dá para nós. A vida é um dom que Deus dá para nós. E nós devemos celebrar essa vida, os momentos. Não são todos os momentos que a gente vai ter para a gente celebrar, por exemplo, como hoje, como agora aqui, né? Então, celebrar a vida é uma coisa importante. E para celebrar a vida, nós não precisamos ter muito dinheiro, não. Para celebrar a vida, basta a gente ter intencionalidade. Tem muita gente que tem pouco dinheiro e celebra a vida. Às vezes com um pedaço de pão e com uma garrafa de café. Às vezes pega o ônibus e vai para a praia de ônibus mesmo e vai fazer a farofada lá e celebra a vida, né? E tem um monte de gente que às vezes tem um monte de coisa e não consegue celebrar a vida porque ele acostumou com tudo aquilo e aquilo já não tem mais nem graça para ele. Então nós devemos celebrar a vida, porque a vida deve ser celebrada. Inclusive tem um salmo que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, por isso devemos nos alegrar e celebrar. Então esse é o dia. Eu não posso contar com o dia de amanhã. O dia de amanhã eu não sei. Eu não posso voltar para ontem. O ontem agora virou biografia para mim. Eu tenho que celebrar o hoje, esse dia aqui. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Então vamos celebrar esse dia, hoje aqui, que Deus tem dado para mim e para você, que é a celebração, né? E outra coisa é que nós devemos nos policiarmos em todas as áreas. Veja bem, nós estamos vivendo uma época onde nós somos tentados de diversas formas, e nós temos que ter um policiamento, a gente tem que se policiar, né? A gente tem que prestar atenção, para a gente não tropeçar, prestar atenção em todas as áreas, né? A gente tem que se policiar como pai, como esposo, como filho, se policiar na frente da televisão, da tentação. A gente tem que estar sempre se policiando. Por quê? Porque nós temos 3 inimigos que querem destruir a nossa vida. O mundo que está aí fora, com toda a sua proposta e toda a sua volúpia. A carne, que é esse princípio elementar aqui dentro da gente. A nossa carne, ela é complicadíssima. Ela quer se alimentar, ela quer tocar onde não pode tocar, ela quer olhar onde não pode olhar, ela quer fazer alguma coisa, por isso que a carne tem que ir para a cruz, por isso que o nosso ego, né, tem que ir para a cruz, né? A gente às vezes canta: eu quero ficar à sombra da cruz, eu quero ficar aos pés da cruz, eu quero ficar ao lado da cruz. É tudo errado esse negócio aí. A Bíblia nunca falou para nós ficar do lado, nem no pé e nem na sombra. A Bíblia diz que nós temos que ir para a cruz. A cruz é o princípio elementar onde o meu ego, a minha vontade, ela é mortificada em Cristo Jesus. Onde a cruz, o Espírito me orienta e me dirige. Então, a minha vontade, às vezes, é falar mal do outro. Então, a cruz vem e diz: não faz. Por isso que Jesus disse que nós devemos levar a nossa cruz. Cada um tem a sua cruz. E cruz aqui não é a sogra, cruz aqui não é não sei o quê, não é o cruz credo. Então, não é nada disso. Então nós temos que nos policiarmos, né? E desde o início aqui, eu me lembro, eu acho que o primeiro encontro que nós tivemos, talvez o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo encontro, nós tivemos aqui o Dr. Jefferson que está ali e o Cali que falou, né, sobre esse policiamento, sobre essa gestão, né, e o Dr. Jefferson que está ali falou sobre a questão da emoção, né, sobre essa questão psiquiátrica, sobre essa questão que nós devemos nos policiar, nos cuidar, né, com a depressão, nos cuidar com tantas áreas que foi falado ali. A gente está tudo gravado, você pode entrar lá na página da igreja, lá, ADI, no canal da ADI, está lá a palestra que o Dr. Jefferson falou sobre essa importância de nós nos cuidarmos, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso coração. Isso é um policiamento, né, que nós devemos ter, né? Como homens e mulheres, a gente deve estar sempre, e a Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus nos livre de todo mal, né?
Então eu e você somos homens e mulheres que devemos estar nos policiando sempre. E outra coisa que eu queria falar é que é importante, nós já estamos aí no final do ano, fazer amigos para a caminhada ficar mais leve. Não é só uma questão aqui que a gente quer fazer uma reunião de homens, onde a gente vem, senta aqui e tal, e depois a gente vai para lá, ali na área gourmet, e a gente quer criar uma comunidade de homens aqui. Homens de honra, homens de valor, mas homens que estendem e não criam muros, mas criam pontes, ou seja, se relacionam como amigos. Isso é muito importante, a comunhão, a comunidade, a koinonia é algo importante na Bíblia. E nós temos que... um homem solitário, uma mulher solitária, um jovem solitário é muito complicado, porque isso não é um programa bíblico. A Bíblia nunca vai falar de carreira solo. A Bíblia vai sempre falar de comunidade. A Bíblia vai sempre falar... Por exemplo, quando Jesus mandava os seus discípulos evangelizar, ele não mandava um só, ele mandava 2. Então, quando Jesus chama os 12, ele poderia ter feito tudo, porque nenhum deles fez nenhum milagre. Se você pegar todo o programa ministerial de Jesus, nenhum deles fez milagre. Eles não fizeram, na verdade, eles não fizeram nada, eles só andaram com Jesus e aprenderam, eles eram discípulos. Jesus fez tudo. Então, para que Jesus chamou eles? Ele não precisava deles. Para ressuscitar, para multiplicar, para andar sobre as águas, enfim. Ele não precisava. Mas ele chama para mostrar a importância da comunidade, a importância da família, a importância do relacionamento, a importância de nós não vivermos uma fé isolativa. A fé bíblica ela é comunitária. Nós precisamos nos cercarmos de amigos de caminhada, para a vida ficar mais leve. A vida é pesada, a vida é difícil, a vida é dura. A vida que nós vivemos nessa geração, ela está mais pesada do que antes. Antigamente era mais tranquilo, antigamente parece que era mais leve, não tinha tanta pressão, não tinha tanta cobrança, não tinha tantas questões, mas hoje a vida ela é pesada mesmo. E aí como é que a gente faz isso aí ficar um pouco leve? Claro, tendo Deus no nosso coração, mas também ter amigos, pessoas que nos rodeiam, pessoas que são de Deus. Fazendo o nosso lar um oásis de bênção, já falei, em Renovo, se colocar nas mãos de Deus e ver o que Deus tem para nós em 2025. Eu creio que Deus tem muita coisa para a sua vida em 2025. Você crê nisso? Levanta a mão assim. Eu creio. 2025 está chegando aí. E eu creio que 2025 é um ano que Deus quer usar a sua vida, que Deus quer te abençoar, que Deus quer fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar no meu e no teu coração. Então a gente tem que ter essa fé, essa convicção, essa esperança. Quando nós estamos nas mãos de Deus, a gente tem a perspectiva de algo bom, de algo maravilhoso, de algo exponencial. Então 2025, eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar no nosso meio. E por fim, cuidar do nosso coração. Coração aqui é da nossa vida espiritual. A Bíblia diz, se nós temos que guardar, guardamos o nosso coração. O coração não é, que a Bíblia fala, não é esse músculo que está batendo aqui, que o pai do Roger lá deu 2 paradas. A Bíblia está falando do homem interior, a Bíblia está falando de a gente cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional, não negociar nosso culto, nossa adoração, nossa vida, saber fazer essa gestão de tempo, que eu acho que é importante, principalmente do ponto de vista da espiritualidade. Eu e você temos que ser homens espirituais, cheios do Espírito, Então, mas também cuidar do nosso coração e do nosso humor. Isso Oswald Sander vai falar isso de maneira muito clara. Às vezes a gente como homens, a gente às vezes podemos ser atacados por mau humor, sempre sério, sempre duro, sempre tem que ser assim do meu jeito. Se não for assim eu já fico bravo, eu já me irrito até com a esposa, com quem está do meu lado e tal, e a gente perde essa diplomacia do humor, da alegria, da celebração. Às vezes a pessoa chega aqui com a cara amarrada,
Ele tem todos os motivos para ser a pessoa mais grata do mundo. Mas o humor dele não está bem tratado, não está bem trabalhado. Quando eu falo humor aqui, eu falo de humor santo, não estou falando de coisa equivocada, estou falando de coisa que faz a gente mais leve na alma. Entendeu? A gente às vezes é muito carrancudo dentro do coração e da alma também. Tudo tem que ser no preto no branco, tudo tem que ser certinho. E se não for? E se não der? Como é que a gente faz? Então entra essa diplomacia do humor, onde a gente consegue, através desse humor tocado pelo Espírito, a gente consegue nos relacionarmos com outras pessoas. Né? O Oswald Sander vai trabalhar isso e vai falar da importância de a gente viver uma vida não como um maracujá de gaveta, não como um limão, sempre azedo, mas temos esse coração adocicado, esse coração cheio de humor santo, essa gargalhada, esse sorriso, essa lágrima, né, santa diante das circunstâncias, dos problemas que a gente vive. Né? Então hoje as pessoas estão tudo estressadas. Você buzina, o cara já quer sair para ti. E a gente precisa desse humor, dessa diplomacia, dessa paciência, disso que a Bíblia trata. Jesus Cristo ele nos ensina isso, né, nas diversas circunstâncias que ele enfrentou, ele soube lidar de maneira diplomática, de maneira que ele pudesse sair daquela situação com a alma dele não quebrada, rasgada, mas com a alma dele inteira. Entendeu? Tem um monte de gente que ele está vivo por fora, mas ele está morrendo por dentro, está necrosado, ele não tem mais alegria, ele não tem mais paz, ele não tem mais aquela gana, parece que vai morrendo aos poucos por conta dos problemas, das lutas, das dificuldades, das contas, enfim, de tanta coisa. E a gente não vai administrando o nosso coração e não vai administrando esse humor, né, que surge lá na nossa casa, com a nossa esposa. Outro dia, eu e a Cida estava em casa, nós perdemos sono. Perdemos sono já 2 da manhã. Eu olhei para a cara dela, olhou para mim, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer pipoca. Fui lá para a cozinha e fiz uma panela de pipoca. Os vizinhos disseram, esse pessoal tá maluco. Quase 3 horas da manhã foi pipoca. Vamos fazer pipoca. Joga o solzinho em cima. Senta, vamos sentar, vamos comer. Comer pipoca. Tira aquele grão que entra aqui. Vamos fazer o quê? Vamos se brigar? Que a gente tinha resolvido um problema sério e a gente perdeu o sono. E aí o que eles vão fazer? Não vamos mais ouvir problema, porque esse negócio de... Não, vamos comer pipoca. Entendeu? E agora a gente comprou uma panela de pipoca mesmo. Vocês têm a panela de pipoca mesmo? Aquela que faz assim, ó. Aquilo é uma maravilha, cara. Você joga ali e vai. Daqui a pouco, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. A panela, pá, pá. E eu sou especialista em pipoca. Entendeu? Eu fiz meu PhD, fiz em pipoca. Doutorado em pipoca. Entendeu? Então você diz, faz sua pipoca. Eu vou lá e faço pipoca. Porque mulher fala, a gente tem que obedecer, né? Então, humor, pessoal. Diplomacia de alegria. É tudo que nós precisamos nesse mundo estressado aí fora. Neste mundo irritado. Neste mundo que as emoções estão espatifadas. E você precisamos administrar o nosso coração e o nosso humor. Amém? Queria que vocês colocassem em pé. Fala para o seu irmão assim, eu sei que você não gosta como é o último, você pode falar, você tem humor? Oh, amado irmãos. Que Deus possa ajudar a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Deus possa fortalecer o teu coração. Eu preguei lá os irmãos sabem que a gente esteve lá na Europa, né? Ficamos quase um mês lá. Aí eu preguei numa igreja lá em Portugal. E aí eu achei interessante porque na igreja onde eu preguei lá, o pastor era um cara assim, cheio de humor.
Ele é conhecido lá em Portugal lá como o pastor gargalhada. Ele é mais ou menos tipo o Éder tá aí, não? Cadê o Éder? O Éder é tipo a Tati do Éder. E aí, pastor? E o cara com humor lá em cima, com alegria e tal. E depois ele contou para nós, né, as lutas e os problemas que ele enfrentou lá em Portugal para plantar uma igreja lá, porque 98% ou 97% daquela população lá não são protestantes, não são evangélicos. Lá o evangelho é muito difícil. E ele contou as lutas, as dificuldades, os problemas, né, as lágrimas, as dores que ele enfrentou. Mas ele continuou firme, sem perder essa diplomacia da alma, entendeu? Do humor, da alegria em Deus. E agora ele está colhendo, como diz outro, uma igreja linda que está sendo plantada lá já há 25 anos, né, naquele local. Então eu e você temos que celebrar isso, temos que celebrar a vida em nome de Jesus.